Nossas palavras, ações e omissões geram resultados. Será que os resultados que nós temos colhido são resultados que agradam a Deus? Que possamos refletir acerca disso hoje, mais um dia. Vamos meditar nos fundamentos da fé cristã, em 4 capítulos da Bíblia. Bom dia a todos, que possamos crescer em graça e em conhecimento, que o Senhor possa, por intermédio da sua palavra, estabelecer os firmes fundamentos já estabelecidos desde o princípio do mundo nos nossos corações. Que todos os dias possamos nos enxergar, olhar para a nossa realidade e vemos que somos dependentes do Senhor. Bom dia a todos. Bom dia, Renato. Bom dia, Eliseu. Bom dia, Gandhi. Bom dia, Sandra. Bom dia, Natasha. Bom dia, Lili. Bom dia a todos que estão aí. Bom dia, Mari. Vamos para mais um dia, clamando ao Senhor por entendimento. A pergunta de número 105 diz: o que exige Deus no 6º mandamento? A resposta é que eu não devo desonrar, odiar, injuriar, nem matar meu próximo por pensamentos, palavras ou gestos, e muito menos por ações, por mim mesmo ou através de outros. Antes devo fazer morrer todo desejo de vingança. Além disso, não devo me fazer mal, nem me expor levianamente ao perigo. Por isso também o governo empunha a espada para impedir homicídios. Muito legal, né? Essas respostas que dão abrangência aos 10 mandamentos. O 6º mandamento, ele já define de uma maneira um pouco mais clara ali em Êxodo 20, que é o não matarás. Então, vocês já conhecem este mandamento. Ocorre que ele não está restrito somente a isso. O não matar, ele é expandido de certa forma. Expandido de maneira do qual nós devemos ter consciência para que possamos viver cada dia mais servindo ao Senhor. Deixa eu ver um negócio aqui que parou de funcionar. Carregador. Pronto. Então, olha o que diz: que eu não devo desonrar, odiar, injuriar, nem matar meu próximo por pensamentos, palavras, gestos ou muito menos por ações, por mim mesmo ou através dos outros. Lembre-se que as respostas, elas são bem objetivas, claras e visam retratar de maneira sintetizada, resumida, o que a Bíblia num contexto mais amplo diz. Primeiro, vamos para uma passagem de Gênesis 9, verso 6, diz: quem tira a vida por mãos humanas perderá a vida, pois eu criei o ser humano à minha imagem. A imago Dei é chamado isso. Levítico, você vai também ter esses apontamentos, mas vamos para o Novo Testamento. Em Mateus diz: vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados, não mate, se cometer homicídio estará sujeito a julgamento. Os apontamentos são bem claros. No verso 22, ainda do capítulo 5 de Mateus, diz: eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre risco de ir para o inferno de fogo. Jesus falou muito do inferno, só que nós temos relativizado também aquilo que Jesus tem falado. Mateus capítulo 26, verso 52 diz: guarde sua espada, disse Jesus, os que usam espada morrerão pela espada. Nós vemos apontamentos de maneira bem clara nesse primeiro ponto. Ele continua ainda dizendo aqui, na resposta: antes devo fazer morrer todo o desejo de vingança. Esse devo fazer morrer é uma ordem, um imperativo, onde nós devemos todos os dias fazer morrer esse desejo de vingança. Provérbios, capítulo 25, verso 21 diz: se seus inimigos tiverem fome, dê-lhes de comer, se tiverem sede, dê-lhes de beber. Algo que contraria muito a intuição humana. Você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles, e o Senhor o recompensará.
Vamos para as cartas de Paulo. Romanos 12, verso 19 diz: Amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. De certa forma, nós temos que viver conforme essa palavra diz, ainda que contrarie nossos desejos humanos. Por quê? Nós não devemos ser conduzidos pelos nossos desejos humanos, pois nós sabemos que eles são falhos, eles buscam uma justiça própria e nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. Nessa primeira parte, então, creio que esses versos já deixam bem claro. Quando diz, na resposta, ele aborda também a questão de não fazer mal, nem se expor a perigo. Olha que interessante. Nós, por vezes, deixamos de olhar também para as nossas vidas e vermos que é necessário vigiar a maneira como nós temos agido para conosco. Aqui em Mateus 4, verso 7 diz: Jesus respondeu, as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Aqui é o episódio do qual ele está no deserto, qual Satanás pede para que ele se jogue do penhasco, né? Mateus 26, 52 diz, guarde sua espada, que nós já usamos esse verso. Os que usam a espada morrerão pela espada. Romanos 13, ele traz algumas ponderações. Diz assim, tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde, o tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixe de lado as obras das trevas, como se fossem roupas sujas, e vista a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência, à vista de todos. Não participem das festas desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. Não se envolvam em brigas nem invejas. São recomendações para os nossos dias, são recomendações pertinentes, do quais nós deveríamos observar com muita atenção, pois dessa forma nós glorificaremos a Deus. Ele termina dizendo, por isso também o governo empunha a espada para impedir homicídios. Olha como é abrangente esse sexto mandamento. Ele traz, inclusive, esse direito do governo de legislar sobre esses assuntos, de forma que isso é feito diretamente por Deus, e nós olhamos apenas com esse olhar carnal. Mas Deus, por intermédio da sua onisciência, ele envia governantes, ele envia ideias justamente para estabelecer o seu plano soberano. Êxodo 21, verso 14 diz, se contudo alguém matar outra pessoa intencionalmente, o assassino será preso e executado, mesmo que tenha buscado refúgio em meu altar. Imagina que essa lei de Êxodo aqui foi escrita em aproximadamente 1470, aproximadamente. Então, já faz 2.500 anos, 3.500 anos de uma lei do qual já não permitia. Então não é novidade isso, sempre foi dessa forma. E que possamos compreender do que se trata isso e a maneira como o governo age para conosco. Em Romanos 13, verso 4 diz, as autoridades estão a serviço de Deus para o seu bem, mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Nós abordamos sobre esse verso ontem, ainda assim tratando do quinto mandamento, justamente porque as autoridades estão para a nossa vida como guardiões também estabelecidos por Deus. Não esqueçam que tudo que tem acontecido na nossa vida, as mãos soberanas de Deus estão nos guiando e nos direcionando. A pergunta de número 106 diz assim, mas esse mandamento fala sobre somente matar? Lembre-se, ele de maneira explícita está escrito, não matarás. Quando nós olhamos, talvez olhamos apenas de uma maneira restrita.
Nós temos que aprofundar cada vez mais o nosso conhecimento e vermos o que as Sagradas Escrituras dizem. Esses mandamentos que são meramente morais, eles visam mostrar a maneira como nós, povo de Deus, somos conduzidos a viver. Dessa forma nós estaremos respeitando a vontade soberana de Deus. Nós não vivemos de maneira desordeira, anárquica, fazendo aquilo que nós almejamos conforme nossos pensamentos. Nós seguimos a palavra de Deus, sabendo que isso visa não somente preservar as nossas vidas, mas também glorificar o nome dele. A resposta, mas esse mandamento fala somente de matar, diz assim: ao nos proibir de matar, Deus nos ensina que detesta a raiz do homicídio, a saber, inveja, ódio, ira e o desejo de vingança. Ele considera tudo isso como homicídio. Em Romanos, capítulo 1, verso 29, do qual nós falamos sobre isso na ministração retrasada, diz assim: a vida dele se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, enganos e fofocas. Justamente aqueles homens que negaram a Deus, entregues a si mesmos, onde passaram a viver conforme seus próprios desejos. Olha o que diz em Provérbios número 14, Provérbios capítulo 14, verso 30. O contentamento dá a saúde ao corpo. A inveja é como câncer nos ossos. Isso daqui é algo que a ciência agora tem descoberto, algo que já está escrito aí há 3.000 anos. A ciência descobre somente agora que os seus pensamentos influenciam na sua saúde. Então, sonde seus pensamentos, sonde se você tem pensado coisas boas. Pensamentos ruins geram destruição também no nosso corpo. Nós adoecemos por intermédio dos nossos pensamentos. Então, que vocês possam refletir bem acerca de tudo isso. Romanos 12, 19 diz: amados, nunca se vinguem, deixe que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim diz as Escrituras: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Observe que, por vezes, os mesmos versos utilizados em algumas outras perguntas são utilizados aqui, por eles serem convergentes para a mesma finalidade. Quando diz que ele considera tudo isso como homicídio, na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 15, diz: quem odeia seu irmão já é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. A régua de Jesus é muito alta. Nós imaginamos que todos amam a Deus. É uma falsa ilusão, porque o homem ama, no final das contas, a si mesmo. Amar a Deus pressupõe uma mudança interna feita por Deus, porque nós sozinhos não conseguimos ir até Deus. Nós estamos completamente presos a Ele, e nós temos que clamar para que esse ódio não faça parte da nossa vida, sabendo que se a vida eterna habita em nós, o ódio naturalmente já não mais faz parte. Então prestem muita atenção em todos esses versos, olhando da melhor maneira possível. Por isso, meditem nas Sagradas Escrituras, continue essa leitura, como eu tenho dito, será feita gradativamente e eternamente, porque somente assim nós conheceremos a vontade do Senhor para conosco. Pergunta de número 107. Diz: então basta que não matemos o nosso próximo dessa maneira? A resposta: não. Deus, ao condenar a inveja, o ódio, a ira, o desejo de vingança, nos ordena a amar os nossos inimigos como a nós mesmos. A demonstrar paciência, paz, mansidão, misericórdia e amizade para com ele. A protegê-lo do mal, o tanto que pudermos, e fazer o bem até mesmo aos nossos inimigos. Olha que interessante, nós não somos chamados a viver uma vida de maneira indiferente. Nós somos seres ativos, nós agimos, nós devemos, de certa forma, zelar pelo bem de todos, até mesmo daqueles que nós chamamos de inimigos. Quando fala do próximo, abrange qualquer pessoa. Nós somos chamados a amar a todos, não de maneira seletiva, mas amar a todos. Imagina que nós temos
a ordenança de proteger do mal o quanto pudermos. Que nós temos que demonstrar a paciência, a paz, mansidão, misericórdia e amizade para com todos. Muito difícil tudo isso, né? Muito difícil chegar a esse consenso, mas Deus que opera em nós o querer e o realizar, e nós cremos que aqueles que nasceram de novo naturalmente vão agir dessa forma. Talvez veio pessoas à sua mente, e são nessas pessoas mesmo que Deus quer que você trabalhe, que você haja com perdão, que você tenha misericórdia, justamente porque Ele nos molda a nos tornarmos cada dia mais parecido com Ele. Romanos 12, verso 10 diz: ame-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Mateus 7, no Sermão do Monte, verso 12 diz: em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensina a lei e os profetas. O que vocês devem refletir acerca disso também? Fazer aos outros o que desejam que lhes façam. Prestar muita atenção quanto a isso, tá? Por quê? Nem tudo que você gosta, o outro gosta. Então, levar algumas coisas ao pé da letra talvez nos leve a agirmos de maneira equivocada. Essas palavras nos direcionam a entendermos que nós devemos agir para com os outros de maneira completamente entregue, sabendo que talvez isso seria aquilo que nós estaríamos também recebendo. Então, olhar com maturidade para as Sagradas Escrituras também é necessário. Nós somos sempre chamados a amar nosso próximo, né? Então, quando diz a demonstrar esses frutos, a paciência, a paz, mansidão, misericórdia, amizade, são justamente preceitos que estão estabelecidos na palavra. Nós sabemos que nós semeamos e colhemos, que nem está escrito em Gálatas. Gálatas diz, no capítulo 6, irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Isso contraria os nossos pensamentos, justamente porque nós somos, por demasia, segregadores. Nós deixamos as pessoas à margem da sociedade, porque nós imaginamos que o que foi feito é irremediável. Nós sabemos que para Deus tudo é remediável. Não existe pecados dos quais Cristo não perdoe. Claro que existem as suas ressalvas, a sua exceção. Imagina que pecados não são perdoados se você não também for uma pessoa perdoadora. Então, se você talvez tem pessoas que você não perdoou, você não foi perdoado. Se você ora o Pai Nosso, você deveria pelo menos saber. Se você recita aquela oração, você deveria saber o que diz nos versos que antecedem, que precedem. Precedem não, né? Os que estão posteriormente mencionados, que diz que aquele que não perdoa, o perdão não lhe será dado. Então, perdão é algo a ser trabalhado em nós, de maneira que tenhamos amizade com todos. Isso não se trata de sermos falsos, isso se trata de agirmos conforme a palavra diz. Então, trabalharmos essa dureza do nosso coração, que é muito difícil. Gálatas 6, verso 2 diz: ajude a levar os fardos uns dos outros e obedeçam deste modo a lei de Cristo, chamados a agirmos para com todos da melhor maneira possível. Ao protegê-lo do mal, o tanto que pudermos, fazermos o bem até mesmo aos nossos inimigos. Agir dessa forma está estabelecido em Êxodo, capítulo 23, verso 4. Se você deparar com um boi ou jumento perdido de seu inimigo, leve-o de volta ao dono. Olha que interessante. Você tem inimizade com alguém, você viu o cachorrinho dela fugir, você deve se compadecer da dor que ela sentiria e levar e pegar e agir da melhor maneira. Traduzindo para os nossos dias de hoje, vocês que talvez apenas viram bois no prato, né? Muitas diferenças existem dos tempos, mas a realidade é uma só. Nós devemos agir de uma maneira condizente com a vontade de Deus, de Cristo Jesus, na vida do próximo. Êxodo 23, verso 5.
Se você vir o jumento de alguém que odeia cair sob o peso de sua carga, não faça conta que não viu. Pare e ajude o dono a levantá-lo. Olha que maravilhoso. Imagina você, sabe, quando você, até mesmo na escola, quando você via aquelas pessoas que você não gostava, que é o tempo, acho que mais aflora isso. Você vê alguma coisa, você finge que não vê. Nós somos chamados a vermos, e nós vimos, e agirmos de maneira que sejamos mãos que auxiliam. Mateus 5, verso 44, diz: Eu, porém, lhes digo, amem aos seus inimigos e orem por quem os persegue. Verso 45, desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu, pois ele dá a luz do sol tanto aos maus quanto aos bons, e faz chover tanto os justos como os injustos. Nós confiamos que nós estamos no lugar que estamos, justamente para glorificar o nome de Deus. Que você possa glorificar o nome de Deus por intermédio de suas palavras e de suas ações. Dessa forma terminamos o dia 40. Amanhã, no dia 41, nós vamos abordar o 7º mandamento, a pergunta de número 108 e 109. Então antecipem-se, leiam. Se vocês não têm o Catecismo de Heidelberg, peça que depois eu te mando. Mas eu vou compartilhar já também no grupo que nós fazemos parte, a lista de transmissão. Não é lista de transmissão, é um canal aqui do Instagram. Se você não faz parte, vai lá e se inscreve. Convide o máximo de pessoas, que você possa também compartilhar, seja a leitura da Bíblia, seja até mesmo esses fundamentos da fé, para que mais pessoas conheçam. Utilize as suas redes sociais como um instrumento para que pessoas saibam não somente aquilo que você crê, mas que também sejam inspirados e questionados acerca de como eles podem viver de maneira que glorifique o nome do Senhor. Continuemos hoje nas perguntas, nos capítulos 25 ao 28 de Jó. Capítulo 25 ao 28 de Jó. Abram suas Bíblias. Hoje, que é dia 30, nosso dia 181, meditando nas Sagradas Escrituras. Hoje faz 217 dias de lives, todos os dias, graças ao bom Deus. Capítulo 25, nós vemos um capítulo bem curto, a resposta de Bildade a Jó, de maneira que é bem sucinto e objetivo, onde ele traz a resposta dizendo: Deus é poderoso e temível, ele impõe paz nos céus. Quem pode contar seu exército celestial? Acaso sua luz não brilha sobre toda a terra? Pode algum mortal ser inocente perante Deus? Pode alguém nascido de mulher ser puro? Deus é mais glorioso que a lua, brilha mais que as estrelas. Comparados a ele, somos larvas, nós mortais não passamos de vermes. Palavras bem diretas, do quais deveriam também nos remeter a este pensamento. Deus é poderoso e temível. Imagina que nós temos relativizado as coisas de Deus. Nós tratamos Deus hoje de maneira completamente banal. Nós já víamos a reverência que essas pessoas tinham sem ter a revelação clara de Deus. Por que a revelação clara? Lembre-se que não existem mistérios segundo a vontade de Deus para conosco. O que é oculto pertence a Deus. O que é revelado pertence ao homem. E Deus escolheu se revelar justamente conforme a sua palavra, para que possamos seguir. Se você ler Deuteronômio 19:19, essa ideia que é estabelecida ali. Então estes homens ainda não tinham a revelação escrita de Deus. Nós temos a revelação escrita de Deus. Nós acabamos de ver a maneira como Deus gosta ou almeja que nós agimos. Nós somos seres agentes livres. Nós temos que agir conforme a vontade de Deus, livres do poder do pecado que nos aprisionava. Nós não estamos mais aprisionados ao poder do pecado. Uma pessoa que age conforme almeja seu próprio interior, ela é escrava de si mesmo, escravo do pecado. Agora o homem que age conforme a vontade de Deus, ele assim está livre para agir contrário à sua natureza, porque ele é feito uma nova criatura, e agora ele age conforme essas características. Então entenda que
que você é responsável sim pelas coisas que você faz, deveria agir de maneira diferente, deveria se questionar a maneira como você pensa. Esses relatos mencionados aqui em Jó devem nos levar a reflexões acerca de como temos vivido e glorificado o nome de Deus. Jó responde aqui neste 9º discurso mencionado no capítulo 26. Ele traz algumas ponderações bem incisivas, ele respondendo de maneira ali exclamativa. No verso 2 diz: grande ajuda você deu aos indefesos, belo socorro prestou aos fracos, como esclareceu minha ignorância, sábio conselhos ofereceu. De onde tirou todas essas palavras de sabedoria? De quem é o Espírito que fala por seu intermédio? Observe que esses diálogos deles se assemelham muito aos nossos diálogos. Jó responde de maneira incisiva, por vezes não aceitando as palavras proferidas, por vezes não tendo ainda maturidade e capacidade de enxergar o que Deus almejava por intermédio de cada uma daquelas palavras. No verso 12 e 13 e 14, ele retrata algo que acontece depois por intermédio de Jesus. Imaginando, ele não poderia imaginar que a maneira como ele fala seria usada para ali aproximadamente quase 1500 anos depois viesse um homem, Deus habitasse a terra e fizesse aquilo que ele falou de uma maneira metafórica, não metafórica porque ele já tinha consciência de que Deus era quem comandava todas as coisas, mas olha que belo a mensagem dita no verso 12. Com seu poder acabou o mar, com sua habilidade despedaçou o monstro marinho, com seu sopro trouxe beleza aos céus, com sua mão feriu a serpente veloz. Isso é apenas o começo de tudo que ele faz, um mero sussurro de sua força. Quem pode compreender o trovão de seu poder? Nós vemos aqui Jesus acalmando o mar. Nós vemos escrito já a esse período, séculos e séculos anteriormente, acerca de um Deus que acalma o mar. E nós vemos Jesus, de maneira sobrenatural, agindo sobre as forças da natureza. Nós vemos nos evangelhos várias oportunidades do quais Deus demonstra todo o seu poder. Nós vemos ele por intermédio do que as Sagradas Escrituras dizem, e nós podemos contemplar essas maravilhas que ele faz. Ainda que nossos olhos não vejam, nós sabemos que ele é aquele que está no controle de todas as coisas, que ele controla o mar para que ele não avance. Então não se preocupe, sabendo que ele está no controle da sua vida, e ele não permitirá que nada aconteça fora da sua vontade, e que tudo que tem acontecido visa justamente formar Deus em nós. Então que possamos estar sujeitos a isso e agirmos conforme a sua palavra, caso algumas coisas não estejam de acordo com aquilo que nós almejamos. Capítulo de número 27 de Jó, ele continua fazendo seu discurso, o discurso final. Leiam com muita atenção, ele faz alguns apontamentos, algumas promessas. Ele diz: juro pelo Deus vivo que tirou de mim meus direitos, pelo Todo-Poderoso que me encheu a alma de amargura enquanto eu viver e tiver fôlego de Deus nas narinas, meus lábios não pronunciarão maldades e minha língua não falará mentiras. Jamais darei razão a vocês, defenderei até a morte minha integridade. Olha que confiança Jó tinha. E essa promessa feita diante de Deus. Lembra que nós abordamos até mesmo aqui no catecismo, falando acerca dessas palavras de promessa, essas questões de jurar. Olha que legal. Ele diz: meus lábios não pronunciarão maldades, minha língua não falará mentiras. Quando foi a última vez que você mentiu? Quando foi a última vez que você falou maldades? A mentira,
é algo que não deveria fazer parte da nossa vida. Só que constantemente nós agimos com mentiras, buscando justamente nosso benefício próprio. Então, que nós possamos ser verdadeiros, falarmos a verdade e refutarmos toda a mentira. Nós todos os dias contamos milhares de mentiras. Lembra-se, você falou que ia ler a Bíblia inteira e você não começou. Você falou que ia treinar e não começou. Isso tudo são mentiras. E a pior mentira que nós podemos proferir é para nós mesmos, justamente porque nós começamos a duvidar de quem nós somos e naturalmente se torna um padrão repetitivo, onde constantemente nós falaremos disso de maneira completamente natural. A mentira, infelizmente, é um dos pecados que mais assola o povo de Deus. Que nós possamos ser aqueles que iremos falar a verdade, custe o que custar, ainda que isso faça com que a gente perda prestígio, dinheiro, reputação, o que quer que seja. Importa nessa vida agradar a Deus, sabendo que a verdade é aquilo que nos liberta. Verso 11, ele diz: eu lhes ensinarei sobre o poder de Deus, não esconderei nada a respeito do Todo-Poderoso. Vocês, porém, já viram tudo isso, e no entanto dizem coisas inúteis. Ele continua falando nesses discursos, consciente daquilo que ele era no Senhor. Isso daí não se trata de uma arrogância, pois o próprio Deus falou quem ele era diante dos seus olhos. Então que tenhamos consciência de quem nós somos diante da presença do Senhor. Capítulo 28, último capítulo de hoje, você vê Jó abordando uma série de temas que já envolvem nosso entendimento, nossa sabedoria. Ele começa a retratar coisas comuns no tempo que ele estava vivendo. Olha o que ele diz: as pessoas sabem de onde extrair a prata e onde refinar o ouro. Sabem de onde tirar o ferro da terra e como separar o cobre da rocha. Sabem fazer brilhar luz na escuridão e procurar minérios nas regiões mais distantes, em meio às trevas profundas. Cavam entradas para as minas em lugares onde ninguém vive. Desce por meio de cordas, balançando de um lado para o outro. O alimento cresce na superfície, mas debaixo dela a terra é derretida, como que por fogo. Ali as rochas contêm safiras e no pó se encontra o ouro. Isso daqui me dá umas bugadas, tá? Porque esses conhecimentos são conhecimentos já milenares, ancestrais, do quais foram passando de geração para geração. Algo completamente complexo aos olhos da grande maioria. Imagina saber como é feito o ferro, que o ferro é extraído da rocha. Muitos sequer devem ter esse conhecimento, nunca nem pararam para pensar de onde vem o ferro. Então, mostrando justamente essa outra ótica, ele trazendo esse entendimento, essa sabedoria, mas ele, lógico, que submete tudo isso a Deus. No verso 12, ele diz: mas onde se pode encontrar sabedoria? Onde se pode achar o entendimento? Ninguém sabe onde encontrá-la, pois ela não se acha entre vivos. Não está aqui, diz o abismo, nem aqui, diz o mar. Não se pode comprá-la com ouro, nem adquiri-la com prata. Vale mais que todo ouro de Ofir, mais que onix precioso e a safira. A sabedoria é mais valiosa que o ouro celestial. Não se pode comprá-la com joias de ouro, coral, jaspe não se comparam a ela. O preço da sabedoria ultrapassa dos rubis. Não se pode trocá-la pelo precioso topázio da Etiópia. Ela vale mais do que o ouro puríssimo. Onde afinal está a sabedoria? Onde está o entendimento? Está escondida dos olhos de toda a humanidade. Nem mesmo as aves do céu conseguem descobri-la. A destruição e a morte dizem: ouvimos rumores de onde encontrá-la. Somente Deus conhece o caminho para a sabedoria. Ele sabe onde encontrá-la, pois ele enxerga toda a terra, vê tudo que há debaixo do céu, determina a força dos ventos e o volume das águas, faz as leis para controlar a chuva, definiu o caminho dos relâmpagos. Então viu a sabedoria e avaliou em seu lugar, e pôs e cuidadosamente examinou. É isto que ele diz a toda a humanidade: o temor do Senhor é a verdadeira sabedoria, afastar-se do mal é o verdadeiro entendimento. Então, quando te perguntarem o que é sabedoria,
Saiba que é o temor ao Senhor a verdadeira sabedoria, e afastar do mal é o verdadeiro entendimento. Que possamos temer ao Senhor e nos afastarmos do mal. Ou seja, depois Jesus dizendo: aquele que me ama, obedeça meus mandamentos. Que vocês possam continuar a obedecer ao Senhor, clamar ao Senhor por entendimento e pedir para que Ele direcione seus passos e faça com que você seja cada vez mais um servo fiel, pois sozinho nós estamos entregues a nós mesmos. Então, se você chegou agora, vai, veja com muita atenção aquilo que já foi mandado no grupo, leia as perguntas, depois escute aqui os comentários, leia esses 4 capítulos. Lembre-se, não delegue a minha capacidade de ler por vocês. Eu estou simplesmente lendo as Sagradas Escrituras, trazendo algumas reflexões que passam também à minha mente, trazendo algumas curiosidades do quais as Sagradas Escrituras nos apontam. Mas isso não exime de você a responsabilidade de ler com seus próprios olhos, de gerar o seu próprio entendimento. Claro que tudo isso iluminado pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo ilumine seu dia, que vocês possam ter uma semana abençoada, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Lembrando que amanhã nós cultuaremos ao Senhor às 20 horas. Eu convido todos vocês a estarem conosco para glorificar o nome do Senhor. Nós estamos abordando o Romanos, nós já estamos no capítulo 2. Nós iremos fazer a exposição do livro inteiro de Romanos, ou seja, pelos cálculos aí serão 3 anos dentro do livro de Romanos, onde poderemos aprofundar e extrair aquilo que é de mais precioso e faz com que a gente possa viver de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Então convido você a estar conosco. Se você não puder também, estiver longe por demasia, acompanhe pelo menos pelas redes sociais para adquirir conhecimento e poder dessa forma viver de maneira que seja um culto agradável a Deus. É isso, um beijo no coração, tamo junto, até amanhã, para a honra e glória do Senhor, se assim Ele permitir. Fui!